Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de multiplicidades, tá? Dentro de diagrama de classe existe as multiplicidades. Eu tinha adiantado em algum momento, né, a questão daquele exemplo dos carros, né? Existe a quantidade mínima e máxima que os objetos podem se associar, permitem, né, em relação aos seus papéis. Então, aquele exemplo do carro, né, pode ter quantos donos? Só um. Então, o mínimo é um, o máximo é um, lembram? Tá aqui, ó. Então, um carro tem a obrigação de ter um dono, tá? Então, o carro só existe se tiver um dono, que tem uma dependência aqui. Aqui já independe, lembra? Então, a associação ela é obrigatória, né? E ela o objeto carro depende do objeto pessoa. O objeto pessoa independe do objeto carro. Então, como que a gente faz a leitura da multiplicidade? Então, é sempre dessa forma aqui, tá? Para os dois lados, tá? Primeiro, o conceito, né, o objeto tal, pode ter quantos papel, né? Porque aí você associa o papel que fica melhor que você associar o objeto, né? Então, você pega aqui, por exemplo, ó, um carro pode ter, né? Ó, pode ter um dono. Então aqui um dono. Ele não pode ter 0 dono, tá? Então ele pode ter só um dono. Então ele é dependente. Dessa forma é bem explícito que não existe outra forma. Já aqui, ó, um dono pode ter 0 ou vários carros. Então olha só. Uma pessoa pode ter quantos carros? Pode ter 0 ou vários. No mundo real, representa que a Beatriz não tem carro. É justamente para poder demonstrar essa aproximação do mundo real com a questão da modelagem, né? Então, você visualiza isso daqui em mundo real e aqui de forma orientada a objeto, né? Então, as classes permitem você ter uma visualização muito interessante. Então, essa é a forma correta de você ler uma multiplicidade, interpretar uma multiplicidade, né? Então, quando você tiver as multiplicidades, sempre pega do lado aqui, sempre começa com 1, tá? Então, um dono pode ter 0 vários carros. Essa é a multiplicidade, ó. Um carro pode ter um dono, ok? Então, espero que essa forma de você ler sempre volte nesse slide para que você possa interpretar os diagramas de classe que vão estar aí com suas multiplicidades, seus papéis, ok? Bom, aqui agora vamos um pouco mais de quais são os tipos de multiplicidades, os indicadores que são, né? Ó, que no caso deu agora do K. Eu posso ter reticências asterisco, ou mais. 0 ou mais, ele pode ser representado dessa forma ou dessa, tá? 0 ou 1, e você pode ter faixas de valores específicos, né? Eu posso ter de 4 a 7, entendeu? Então eu posso ter, mais, vamos dizer assim, é menos comum você utilizar isso, mas você pode ter em algum momento necessidade de especificar faixa de valores. Aqui tá aqui, ó, uma pessoa trabalha, né, para várias empresas, né? Pode trabalhar aqui, ó, 0 ou mais empresas. Então ele pode até não trabalhar, né? Então ele pode trabalhar em 0 ou várias empresas, certo? Uma empresa pode ter, né, uma ou várias pessoas trabalhando nela, ok? Então a associação, suas multiplicidades, o papel está até representando aqui a associação, né? Identificando a associação, os papéis não estão aqui, que normalmente os papéis ficam debaixo aqui da multiplicidade ou do lado de cima, dependendo do software aí, tá bom? Ok? É muito semelhante, pessoal, para quem já estudou modelagem de banco de dados, é muito semelhante ao que é utilizado nos conceitos de cardinalidade utilizado no modelo de entidade de relacionamento, tá?
no modelo de entidade de relacionamento, isso chama-se cardinalidade, né? Nos diagramas de classe, a gente chama isso de multiplicidade. Aqui tem todas as possíveis ocorrências, tá? Então, 1 para 1. O significado delas, né? Nós vamos passar cada uma para vocês poderem apenas entender. Ó, as classes de ambas as extremidades da associação devem ter apenas uma ocorrência do objeto definido pela classe da outra extremidade, né? Então, um objeto pode ter um objeto daqui, da mesma forma daqui. Então, os objetos aqui eles só existem, né, se os dois tiverem essa associação. Aqui 1 para 1n, né? Então a classe da extremidade esquerda deve ter no mínimo uma e no máximo n ocorrência do objeto definido da classe da direita. Ok? Então aqui são alguns exemplos para que a gente não fique apenas para contextualizar, para poder focar. E por último agora eu queria que vocês utilizassem o Astra, tá? Aquele software que eu disponibilizei em uma das aulas. Ok, deixa eu abrir ele aqui para vocês poderem lembrar, porque com essas paralisações, né, pode ser esse software, tá? O Asta UML. Utilizar o Asta e tentar criar aqui, identificar um modelo. Por exemplo, deseja-se construir um sistema para manter um registro de artistas musicais. Então eu já sei que aqui vai ter uma classe chamada artistas musicais, né? E seus álbuns. Já tem aí alguns elementos que me mostram as classes, né? Para cada álbum, eu tenho então uma classe chamada álbum. Possui várias músicas, então eu tenho uma outra classe chamada música, as quais poderão ser consultadas pelo sistema. Então eu tenho uma classe, vou colocar aqui para facilitar para a gente poder. Peraí, cadê? Preenchimento. Não, eu queria só pôr aqui, ó. Vou pôr negrito. Cada álbum possui várias músicas. Então, eu quero que nesse exercício você entenda apenas a questão das classes e suas associações, tá? Então, eu tenho aqui uma classe chamada álbum, uma outra classe chamada músicas, as quais poderão ser consultadas pelo sistema. Beleza, não está falando ainda de associação. Na realidade, aqui já fala de associação. Um álbum possui várias músicas. Então, um álbum pode ter várias músicas, certo? Eu tenho álbum sem música? Não, então tem que ser um ou várias músicas, certo? Não faz sentido ter um álbum sem música. Ok? E do lado de cá, vamos pensar. Uma música pode estar em vários... Pode estar em 0 ou vários álbuns. Concorda? Eu posso ter uma música sem álbum. Então vamos ver o que ele fala aqui. Estou fazendo apenas interpretação. O sistema também deve permitir a busca de artistas. Artistas. Então eu tenho uma outra classe chamada artista. Por nome, eu tenho um atributo, vou colocar um atributo assim, e nacionalidade, outro atributo, ok? Então, eu tenho uma classe álbum, uma classe música e uma classe artistas. Dentro de artistas eu tenho nome e nacionalidade, ok? Nas músicas, vamos ver se ele vai falar alguma coisa de atributos. Então, o sistema também deve ser capaz de exibir um relatório dos álbuns de um artista. Então, aqui eu tenho uma associação. Ok? Vou colocar negrito itálico quando eu tiver uma associação. Aqui eu tenho uma associação. Ok? O sistema deve permitir busca de artistas por nome. Aqui foi só a questão dos atributos, né? E aqui eu tenho uma associação. Por negrito também de forma itálica para representar que uma associação. Então eu tenho álbuns, tá no plural.
relatório de álbuns de um artista. Então, um artista pode ter vários álbuns. Um álbum pode ser de um artista, ok? O qual pode ser ordenado por nome, um atributo aqui de quem? O sistema deve ser capaz de exibir o relatório dos álbuns. Então isso daqui é um atributo do álbum, ok? Atributo do álbum, duração total do álbum, ok. Ó, um álbum que é nossa classe pode ter a participação. A gente entendeu aqui nesse momento aqui tem o que? Uma associação. Um álbum pode ter a participação de vários artistas. Eu tinha falado de um artista, mas não estava explícito. Então, um álbum pode ter vários artistas. Entenderam? Aqui eu pus itálico aqui, ó, de um artista. Então, o sistema deve ser capaz de exibir o relatório dos álbuns. Então, um artista pode ter vários álbuns. E um álbum pode ter a participação de vários artistas. Então, essa aqui é uma multiplicidade de um asterisco, né? Porque eu tenho que ter pelo menos um que está especificado aqui, sem distinção. Já a música pode possuir mais autores e intérprete, todos considerados artistas. Olha só isso aqui. Que legal isso aqui, ó. Então eu posso ter o que? Autores e intérpretes. Poderia fazer uma generalização disso aqui, hein? Ó. Autores e intérpretes é uma generalização de artistas. E eles estão associados a músicas, por ele possuir mais, as músicas, ela possui um ou mais autores e intérpretes. Essa aqui é uma generalização e uma associação voltada para a música. Esse é um exercício de fixação. Eu quis narrar ele aqui para que vocês pudessem arquitetar ele dentro do ambiente Asta, tá? Vamos ver o que vocês conseguem fazer. E eu vou fazer ele na próxima aula para corrigir junto a vocês. Beleza?